Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Alargando Caminhos em Casa, pelo método aferente Wallace e Essente. Continuando nossa exposição da anterior, hoje uma terça-feira de carnaval. Muito antigamente falava-se terça-feira gorda, que é o último dia, né? Amanhã é quarta-feira de cinza. E se repete um pouco ainda o carnaval na Bahia, em Pernambuco. Pernambuco tem o famoso bacalhau do Batata, que é um garçom que não pôde brincar, e todos os outros garçons que ficaram trabalhando. Aí, enquanto todo mundo voltava, estava de ressaca, ou estava descansando, que amanhã é feriado, alguns, né, mas é um feriado facultativo, os garçons descansavam. E serventes em geral, de restaurantes, de hotéis, tudo. Então, eles faziam o seu carnaval lá em Pernambuco. Mais ou menos a lenda diz isso. Nós estamos refletindo sobre semiótica. Carnaval tem tudo a ver com semiótica, principalmente os desfiles das escolas de samba, que enchem os olhos, tudo. E nós separamos aqui esse livro. Nós começamos em Umberto Eco. Humberto Eco é um dos precursores da semiótica e seu maior expoente, parece que o único, assim, também dos grandes, né? Deleuze, ele é de outra escola, os desconstrutivistas, mas ele tinha uma semiótica, ele analisava filmes, era crítico de cinema. Já tem alguma coisa de semiótica, né? Tem Arthur da Távola, que é famoso, é formado em Direito, mas ele na Globo, no Globo, aliás, no jornal Globo, ele comentava a programação da Globo. Muito puxa-saca, lógico, né? Mas falei, tem os críticos em geral, hoje em dia, né, dos jornais, são todos semióticos, né? Era bom se aprofundar, né? Mas aqui, nós já fizemos a distinção, nós gostamos de semiologia. Mas Humberto Eco aí, a partir desse livro aqui, As Formas do Conteúdo, de 1973, aquele lá é Estrutura Ausente de 1968, aqui está a introdução. Milão, 1973. Então, vamos ler qual a definição de semiótica. Igual nós fizemos, uma definição alargada, por conta que ela é muito ampla, né? Ele vai dando exemplo, então nós resolvemos ler praticamente, com alguns cortes, todo o parágrafo. Que aqui ele vem querendo um limiar semiótico, capítulo. Tudo o quanto dissemos bastaria para estabelecer que existe pelo menos um modo de considerar a nível semiótico todos os fenômenos culturais. Então, a semiótica ou semiologia filosófica analisa os fenômenos culturais. Tudo que a semiótica não poderia estudar, de outra forma, ela estuda a nível de semântica estrutural. Mas, para nós, faz parte da semiótica também filosófica, né? Não a semiótica em si, só os críticos de artes. Mas a semântica interessa a semiótica ou semiologia filosófica. Mas o problema não é tão simples. Voltemos, por exemplo. Se o automóvel indica certo status social,
adquire, por conseguinte, um valor simbólico, não só quando é comunicado como conteúdo de uma comunicação verbal ou icônica, isto é, quando a unidade semântica automóvel é designada através de significantes, mas tem um valor de objeto, torna-se o significante de uma identidade semântica, tem um sentido, né? Um objeto automóvel torna-se o significante do seu uso possível. Ele é significante porque facilita a locomoção das pessoas, né? A qualquer hora, a pessoa que tem automóvel a qualquer hora se desloca, né? Não precisa chamar táxi, tudo, né? A nível social, o objeto, enquanto objeto, já tem uma função signa, de signo dele, e por isso uma natureza semiótica, que todo signo nasce primeiro de uma apreensão individual e depois um grupo, talvez familiar, um grupo das pessoas do trabalho, um grupo as pessoas da rua, etc, etc. Portanto, a hipótese segundo a qual os fenômenos culturais são conteúdos de uma comunicação possível já remete, segundo a qual os fenômenos culturais devem ser encarados como fenômenos de comunicação. Todo fenômeno cultural, de alguma forma, ele comunica, igual nós falamos, pode começar na família, começar no emprego, começar na rua, na vizinhança, né? Vários signos no local de trabalho, das atividades da pessoa, um empresário como Henry Ford, né? Os descobridores. Então aqui dá para definir o que é semiótica. Semiótica é a parte que estuda a cultura na forma de comunicação em sua totalidade, mais ou menos isso. Então, qualquer dado cultural que se comunique, tem relevância, tem um significado, é significante para o grupo e depois passa a ter um significado cultural. Ele aqui, nas dele, nós fizemos pequenos cortes e uns resumos, para não ir pegando detalhes, ele faz remissão a textos passados, nós encurtamos esse caminho para ver isso e para entender o que é semiótica filosófica. Agora, a semiótica filosófica, antes de tudo, preocupa com a semântica. A semiótica em si, ou semiologia em si, não preocupa com a semântica. Agora, a filosófica, ela já preocupa com a semântica, que é o significado último, a razão última daquele símbolo, né? E os desdobramentos que ele tem durante um percurso histórico. Isso é que é uma semiologia filosófica. Uma semiologia da filosofia, fica estranho, é pegar as várias figuras, o mito da caverna é uma semiologia filosófica, a dialética do senhor e do escravo, de Hegel, é uma semiologia filosófica, e tem outros detalhes assim, de a pessoa que usa de imagens, de signos, para explicar a filosofia. Tem outros exemplos, né? Mas os mais clássicos é o mito da caverna de Platão e a dialética do senhor e do escravo, que eles utilizaram signos isolados para explicar uma semântica da filosofia. Isso aí é uma semiologia da filosofia, procurar os signos que são utilizados. Como em Kant são signos verbais, o termo a priori, os números, não é números, os números, os termos a priori, as categorias do conhecimento, isso são termos semióticos em Kant,
né? Em Aristóteles tem o problema da lógica, dos universais, do principal, e do aciente, né? Dos acidentes, né? Etc, etc. São signos da filosofia de Aristóteles. Esse estudo dentro desse nível seria uma semiótica da filosofia, que não é o que nós fazemos. Nós fazemos uma semiótica filosófica. Nós pegamos dados culturais e procuramos dar-lhe um significado último, analisando as suas evoluções. É isso que foi a nossa proposta no nosso livro. De novo, pegar obra nossa. Talvez no mundo um dos poucos de semiologia filosófica, né? A enunciação do Wallace e o Ascensismo. Semiologia filosófica brasileira da revisão do humanismo. Revisão nós já explicamos, nós tiramos da escola desconstrutivista, que é a construção de neologismos e de novos conceitos, vamos dizer assim, em termos de palavras, né? Construir uma palavra que indica um novo conceito. Boa tarde, bom resto de carnaval a todos.